Fala pessoal, tudo bem? Professor Sandro Davidson aqui na área. A gente está junto nesse vídeo para fazer um apanhado geral sobre coisas importantes, são coisas fundamentais da matemática, mas é muito importante que você tenha esses conceitos bem consolidados na cabeça. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre intervalos reais dentro do nosso grande tema de gráficos e interpretações gráficas, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre números reais, sobre a reta real, como representar intervalos na reta real. Isso de extrema importância na hora de você aplicar esses conceitos em resolução de equações, resolução de inequações. É muito importante que você tenha conhecimento dessa nomenclatura, dessas informações, para que você possa se adequar à linguagem matemática universalmente conhecida, tá bom? Vamos lá então, gente. Olha só. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre a reta real e sobre os intervalos reais, tá? É muito importante que você entenda o seguinte: os números reais, na verdade, são um conjunto numérico que tem todos os números que possuem representação decimal, seja ela finita ou infinita. Então, todo número do tipo 2,4175234, todo número que tem uma representação decimal, a gente fala que ele é um número real. Então, de uma forma bem simplista, você pode encarar os números reais como sendo todos os números racionais, ou seja, aqueles números que podem ser colocados em formato de fração de números inteiros, junto com os números irracionais, que são aqueles vários números que você conhece. O raiz de 2, o raiz de 3, o π, o e, que é o número de Euler, que são os números que não admitem um formato como sendo fração de números inteiros. Então, na verdade, são as dízimas periódicas, que são os racionais, os números decimais finitos, que estão dentro dos racionais, e os números decimais infinitos e aperiódicos, que são os números irracionais. É uma coisa muito importante você ter na cabeça que os números reais, eles são infinitos, mas eles são infinitos de uma forma esquisita. Os números naturais são infinitos porque eu sempre consigo contar mais um, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onde eu parar, eu consigo colocar mais um. Os reais são numerosos de outra forma. Se você pegar quaisquer dois números reais, entre esses dois números reais, eu tenho uma infinidade de números reais. Ou seja, a gente fala que eles são infinitamente reais. Então, o grande lance é o seguinte: a melhor representação possível dos números reais, na verdade, é mediante uma reta. Porque uma reta tem infinitos pontos e entre quaisquer dois pontos eu também tenho uma infinidade de pontos. Então, quando eu quero simbolizar, quando eu quero representar os números reais, eu represento os números reais sobre essa entidade chamada reta real. O que é a reta real? É uma reta dotada de um sentido. Ela para a direita tem sentido positivo, para a esquerda tem sentido negativo, e o ponto central dessa reta, que é uma marcação de referência, é o número zero. Do zero para a direita eu tenho os reais positivos, do zero para a esquerda eu tenho os reais negativos, como a gente fez nesse slide. Acompanha comigo aqui no slide. Eu tenho aqui a reta real, o número zero é a minha referência, ele é a minha origem, a partir dele nós fazemos todas as medições. O sentido positivo é esse sentido aqui. Aqui estão os reais positivos, que você pode simbolizar assim, ó, R mais com asterisco em cima, são os reais positivos, com exceção do zero. E à esquerda você tem os reais, com exceção do zero, negativos, que é a galera que está antes do zero, tá? Quando você quer fazer referência a uma quantidade de números entre dois números reais, você usa o conceito de intervalo. O intervalo, na verdade, para números reais, você pode encarar analogamente ao conceito de segmento de reta. Então, quando eu falo sobre o intervalo fechado AB, eu quero saber todos os números reais que estão entre A e B. Repara que você coloca duas bolinhas fechadas nessa representação para dizer que o A está incluído e que o B também está incluído. E você pode ver isso a partir da desigualdade. Quando eu coloco menor ou igual, o sinal de igual faz a inclusão dos extremos. Então, o intervalo fechado é o intervalo de todos os infinitos números reais entre o número A e entre o número B, tá? E o intervalo vai ser dito aberto quando eu não quero a inclusão dos extremos. Então, se você notar com atenção, eu tenho bolinhas abertas nos extremos desse segmento. Então, o A não está incluso nesse segmento, o B também não está incluso nesse segmento. Você fala que é um intervalo aberto. É um segmento de reta excluindo-se os extremos. E você pode ver isso a partir da desigualdade. Quando você não coloca o sinal de igual, você não está incluindo os extremos desse intervalo. Uma coisa muito importante para você ter na cabeça
é que tirar os dois extremos ou incluir os dois extremos não faz diferença no tamanho do segmento. Se eu tenho um intervalo fechado de A até B, o comprimento desse segmento vai ser B menos A. E se o intervalo for aberto, também não tem nenhuma diferença. O comprimento continua sendo B menos A, porque o comprimento de um segmento, na verdade, é o módulo da diferença entre os extremos. Colocar um ponto a mais ou a menos não interfere na distância, porque o ponto na matemática ele é o indivisível, ele é o adimensional. Beleza? Tranquilo? Continuando. As próximas notações que nós temos aqui são as notações de semirreta aberta, tá? E a semirreta fechada. Na verdade, aqui a semirreta é fechada. Saiu aberta aqui, mas a semirreta fechada. Por que semirreta fechada e semirreta aberta, gente? O conceito de semirreta fechada e aberta, na verdade, fala sobre a inclusão dos extremos ou a exclusão do extremo. Como é uma semirreta, eu só tenho um dos extremos, tá vendo? Eu só tenho um dos extremos. Por que só um dos extremos, Sandro? Porque o outro extremo, na verdade, ele está lá no mais infinito ou no menos infinito. Uma coisa importante, gente, em matemática é o seguinte: o mais infinito e o menos infinito não são números reais, são abstrações. O infinito, ele é um número tão grande quanto se queira, e o menos infinito é um número tão negativo quanto se queira. Então não existe um final para os números reais. A reta é um conjunto infinito de pontos nas duas direções, nos dois sentidos, na verdade. Então o que é semirreta aberta e semirreta fechada? Como é que você nota isso matematicamente? Acompanha aqui. Você nota a semirreta fechada, colocando uma bolinha fechada aqui no seu extremo, né? A extremidade lá para mais infinito é sempre aberta. Então, se você notar, usando essa notação de colchetes e chaves aqui, e parênteses, todo colchete para dentro, ele é o símbolo de fechado. Todo colchete para fora, que é uma notação que você pode usar assim, por exemplo, colchete para fora é o símbolo de semirreta aberta. Então essa aqui é a semirreta aberta, tá bom? Então se você usa uma notação com colchete para fora, é sempre o ponto excluído. Quando eu coloco o colchete para dentro, eu estou incluindo, aqui você inclui o A, tá bom? Beleza? Então a semirreta fechada, você inclui esse extremo. A semirreta aberta, você exclui esse extremo. Os extremos, na verdade, são sempre pontos no meio de uma equação, de uma inequação, que vão satisfazer ou que não vão satisfazer. Se eu quero incluir aquele extremo, eu coloco bola fechada, ou no caso de uma desigualdade, eu coloco o símbolo de maior ou igual ou menor ou igual. Se eu não quero incluir aquele extremo, você coloca o símbolo simplesmente de maior ou de menor, e no caso da notação de semirreta, de intervalos, você coloca uma bolinha aberta. Beleza? Tranquilo? Mais uma anotação aí, vamos lá. Continuando. Agora nós temos a notação de intervalos não abertos e não fechados. O que é um intervalo não aberto e não fechado? Você tem um dos extremos fechado e o outro extremo aberto, ou equivalentemente o contrário, tá vendo? Então olha só, como é que você nota isso usando a reta real? Quando eu não quero incluir esse extremo, bola aberta. Quando eu quero incluir esse extremo aqui, bola fechada. Então olha, a bola aberta você pode notar com o parêntese, tá? Você pode notar assim. Ou, se você quiser, você pode usar o colchete para fora, tá? O colchete para fora tem exatamente a mesma notação. Se eu escrevesse isso aqui, ó, exatamente nesse formato, olha, o colchete para dentro, ele está incluindo o B, o colchete para fora, ele está excluindo o A. É só você pensar assim, sendo bem didático. Se a boquinha do colchete está em cima do número, eu quero aquele número. Se a boquinha do colchete está fora daquele número, eu não quero aquele número. Tá? Então, nos colchetes, para fora e para dentro, é o símbolo de incluído e excluído. Tá? E os parênteses você usa toda vez que você quer excluir. Parênteses é sempre colchete para fora, sempre exclusão. Tá? Para fechar esse vídeo, vamos fazer um exemplo simples de como é que você usa essas notações? Vamos lá. A ideia é a seguinte, pessoal. Uma reunião ocorreu das 17 às 20 horas. Eu quero que você represente esse intervalo da reunião na reta real. Como é que você simboliza isso? Você coloca o 17 aqui, você coloca o 20 aqui, você marca os extremos, porque você quer incluir esses horários, e aí como é que você representa? É só você achurar o segmento. Quando você achura o segmento, você está dizendo que você quer todos os números naquele intervalo de 17 a 20. Então a representação desse tempo de reunião é dada por esse segmento pintadinho aí. Por exemplo, quando eu vou resolver uma desigualdade, como é que eu resolvo uma desigualdade como essa do primeiro grau? Você vai passar o 12 para o outro lado, você vai ter 3x maior ou igual a 12,
jogo 3 para baixo dividindo, você tem x maior ou igual a 12 sobre 3, que é 4. Ou seja, os números que satisfazem a minha desigualdade são os números maiores ou iguais a 4. Como é que você representa isso lá na reta real? Você coloca o 4 aqui, você inclui o 4 porque eu quero os números maiores ou iguais a 4, e aí você achura a parte que te interessa, que são os números maiores ou iguais a 4, tá? Em vários problemas matemáticos é interessante você saber a notação algébrica usando desigualdades e também a solução gráfica, porque é importante na hora de você manipular conjuntos.